João capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz: 3 dias depois de quê? Depois de Jesus ter chamado alguns discípulos, aqui já eram 6 discípulos. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas, cada metreta em torno de 40 litros, 2 ou 3 de 80 a 120 litros. Jesus lhe disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamaram o noivo e disse ao noivo: ó noivo, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, serve o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora, porque quando Jesus está presente, o melhor é depois. Quando ele está presente, o melhor vem depois. Aí disseram: guardaste o bom vinho até agora. O verso 11: com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Até aqui. Deixa a sua Bíblia aberta. Irmãos, esse texto é de uma importância tremenda. Porque aqui você vai ver o início de pelo menos 3 coisas. Do ministério de Jesus, obviamente. Ele começa a fazer os seus sinais, os seus milagres, aqui nesse texto, João 2. Você vai ver o início do ministério também dos discípulos, que até agora formavam uma equipe de 6, ainda Jesus não tinha chamado todos. E aqui você vê uma família começando, um casamento. Quem já casou sabe. E olha que você casou, e o seu casamento, se durou muito, foi 2, 3 horas. Este aqui, 7 dias. Pensa. O casamento daquele tempo, que durava 7 dias, era uma festa, e uma festa que se gastava muito. Porque 2 horas de casamento, você já tem que desembolsar uma boa grana para dar de comer aos convidados, então você imagina 7 dias. O noivo fazia um banquete, com uma caravana atrás dele, ia ao encontro da noiva. Ao encontrá-la, durante 7 dias, por ocasiões únicas, as mulheres podiam sentar-se à mesa com os homens. Sentadas às mesas, comiam, bebiam e faziam isso durante 7 dias. O que era comum nesses casamentos era dar um bom vinho no início, porque, é lógico, porque depois o paladar já vai perdendo a sua capacidade. Depois você serve um vinho mais inferior, porque vinho é o seguinte: em toda a época, sempre que existiu vinho, o bom é o mais caro. Da mesma forma, o noivo então fazia o seguinte: dava o bom vinho, quando o paladar das pessoas começava a ficar menos apurado, servia o inferior, mais barato, economia. E o que eu vejo nesse texto aqui, meus irmãos, é que se trata de um casal que tem uma grana. Não é um casal pobre, no mínimo eram equilibrados. E por que digo isso? Porque somente os casamentos de gente com grana suficiente podia ter o mestre-sala. Mestre-sala é aquele que conduz a cerimônia, que organiza tudo, projeta tudo. Pois é. Esse casal tem recurso, tem condições. Mas apesar das condições e do recurso, vocês vão perceber que o problema acontece. Você vê isso nesse texto. E eu fico impressionado, meus irmãos, porque na Bíblia, vinho é sinônimo de alegria.
Isso está no Salmo 104. A Bíblia associa vinho à alegria. Acabou o vinho? A mensagem é: também acabou a alegria. Existe vinho? Existe alegria. Uma coisa está estritamente ligada à outra. Pois é. O problema é que nesta festa conjugal, nesse casamento que está começando, o vinho já acaba. Está ensinando para mim uma lição preciosa. É que na família da gente a alegria pode acabar logo no começo. No início, tem gente que pensa o seguinte: é 20 anos depois do casamento, é 30 anos depois. Não, não. De acordo com esse texto aqui, a alegria pode ir embora no começo, no início. Pois é. Eu tirei algumas lições aqui, meus irmãos, porque o reverendo Hernandes escreveu um livro. Quem não leu, recomendo você ler. Ladrões da Alegria. Um livraço. Livro pequeno, é tão profundo. Ladrões da Alegria. Ele disse o seguinte: quem é você depois da maquiagem da alegria? Na introdução do livro, Hernandes conta que nós estamos numa geração onde as pessoas acostumaram a maquiar a alegria. O que é isso? É que a gente consegue fingir que é feliz. Às vezes as pessoas estão com o coração sangrando de dor, gemendo, chorando, mas para as pessoas a rotulam como feliz. Por quê? A gente consegue mascarar a dor. Aí Hernandes diz no livro dele, eu acho isso fantástico, ele diz o seguinte: quem é você quando você tira a maquiagem da alegria? Resta em você um homem e uma mulher de fato alegre? Quem é você quando você está nu, isto é, sem maquiagem, sem fake? Quem é você? Aí, eu queria fazer essa pergunta para você. Nós estamos falando de família. Quem é você dentro da sua casa? Será que na sua casa o vinho ainda continua? Ou na sua casa o vinho também acabou? Se você está me entendendo. Porque é possível que eu veja você e rotulo você como um homem e uma mulher sorridente e feliz, mas quando na verdade pode estar por detrás aí uma pessoa muito triste, e que dentro de casa a alegria já foi há muito tempo, o vinho acabou. Portanto, eu queria tirar algumas lições aqui, meus irmãos, à luz desse texto. Eu vou fazer uma coisa aqui que eu não gosto, mas vou fazer. Sempre quando eu vejo um pastor fazer isso, eu critico. Hoje eu vou criticar eu por fazer. Todo tópico eu vou querer que você repete. Você topa? Você já viu? Algumas igrejas o pastor fala isso. E tem pastor que fala um pedacinho da palavra para você completar, né? A Bíblia está falando que um casamento aqui acabou o quê? O vinho. Não é assim? Pois é. Eu queria que você repetisse o ponto. Separei 5. Esses 5 aqui são para chamar a sua atenção e fazer você entender que se Cristo está presente, transformação pode acontecer. Este aqui não é um milagre de multiplicação. Jesus não multiplicou. Jesus transformou. Ele vai multiplicar depois pães, peixes. Agora é transformação. Porque na casa da gente, às vezes, o que a gente precisa não é multiplicação. Na casa da gente, o que a gente precisa, muitas vezes, é transformação. Vamos para o 5 primeiro. Preste atenção. Jamais estaremos preparados para a crise. Eu queria que você repetisse isso. Jamais estaremos preparados para a crise. Vocês estão aí? Ou só eu estou aqui sozinho? Então vamos. Jamais estaremos preparados para a crise. Pastor, mas eu tenho 50 anos de profissão. Mas 50 anos de profissão não te preparam para a crise. Ah, mas eu tenho vida, eu tenho uma experiência vasta. Mas você vai se deparar em um momento em que a sua experiência não é suficiente, o que você aprendeu não é suficiente, porque a gente nunca está preparado para a crise, até mesmo dentro de casa, ou principalmente dentro de casa. Nunca estamos preparados para a crise. Gente, nós estamos falando de um casal rico. Imagine você, eu quando casei, pelo menos fiz isso, eu não sei você. A Clícia principalmente, que é muito mais detalhista do que eu. Sentava, anotava. Quantos convidados? Nós tínhamos lá ali de 500. Aí na hora de contratar a gente para fazer, não foi jantar, né, amor? Fazer janta para aquele povo, tem que calcular. Vai lá um Lenilson da vida. Vai lá um Robson da vida. Então, você tem que multiplicar. Quanto que esse povo come? Come muito, então, põe lá.
E aí, quem casa sabe, uma cerimônia de 2 horas, sabe o zelo que tem que ter, o carinho. Pois é, imagine essa turma aqui, esse casal. Vão servir vinho durante 7 dias. Meu bem, nós precisamos de muitos litros de vinho, anota aí. Vão colocar para sobrar, que vai que a turma bebe demais, vão colocar. Vamos calcular, vamos sentar. Mas diz a Bíblia que, mesmo tendo todo o cálculo e dinheiro no bolso, a crise chegou. E quando a crise chegou, não souberam o que fazer. Porque se você perceber comigo, o texto diz, no verso 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse. Eu vejo nesse texto aqui que nem o noivo percebeu, pelo menos não inicialmente. Quem foi a primeira pessoa que percebeu que acabou o vinho foi Maria, a mãe de Jesus. Jamais estaremos preparados para a crise. Deixa eu te dizer uma coisa, escute aqui, por favor, aguça o seu ouvido. Recursos não bancam alegria na nossa vida. Às vezes você tem dinheiro, você tem casa, você tem bens, você tem carro, você tem lavoura, você tem um punhado de coisa, mas isso não significa que você é uma pessoa feliz. Nós nunca estamos preparados para a crise, e crises vêm. A gente vive correndo de crise. Eu falo com a Clícia às vezes em casa, eu falo, meu bem, parece que viver é resolver problema. Parece que viver é resolver problema. É um punhado. Hoje mesmo à tarde, assim, ó. Pastor, corre aqui. Problema familiar, problema do outro. Parece que a vida da gente é um resolver problemas eterno, até a nossa morte. E quando morremos, dá um problema para o outro. Jamais estaremos preparados para a crise. Eu não estou, nem você. O que a gente precisa? A gente precisa, então, daquele que a crise não o ataca. A crise não tira a sua base. Quem? O Senhor Jesus. Essa é a primeira lição. Vamos para a segunda? Escute, eu quero que você repete. Está animado? Eu estou animado. Segundo, escute essa aqui, você que está aqui, você que está em casa. Religião não resolve os nossos problemas. Eu nunca tinha visto isso nesse texto. Eu vi agora que eu estava estudando esse texto. Vamos lá? Segundo, religião não resolve os nossos problemas. Você em casa repete também, gente boa, você fica esperto aí. Religião não resolve os nossos problemas. Pastor, de onde você tirou isso? Eu tirei do texto. Porque diz a Bíblia que, verso 6, estavam ali 6 talhas de pedra que os judeus usavam para as purificações e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Isso aqui é um ritual judaico. Você sabe que naquele tempo, muito seco, as pessoas andavam descalço ou de sandália. Quando chegava na casa de uma pessoa, tinha que passar por esse ritual de purificação, isto é, lavar as mãos, bem lavado, e lavar os pés, porque a mesa era baixinha, você lembra? A mesa era baixinha, o seu pé ficava perto do alimento. Então, 2 coisas importantes, lavar mão e pé, 2 coisas importantes. Esse ritual de purificação era para receber todos aqueles que chegavam ali. Era algo que era uma liturgia cultica. Agora, note vocês, meus irmãos, o que eu vejo aqui. Este ritual que estavam ali para purificar, não foi suficiente para resolver o problema desse casal, dessa família. Escute uma coisa, eu estou te dizendo com toda propriedade nesse assunto. Religião é uma bênção, mas religião por si só não pode fazer, não pode, o que eu disse aqui no texto? Não pode resolver o nosso problema. Religião não pode fazer você feliz. É uma bênção, mas não é suficiente. Eu tinha histórias para te contar, mas eu vou contar uma bem genérica. Sujeito de anos de igreja, zeloso, todo EBD, todo culto semanal presente. Um dia chegou perto de mim e falou, pastor, eu participo tudo da igreja. Falou que tem culto, é igual o Rogério, né? Falou que tem culto, está dentro. Participo de tudo. Mas ele falou, não sou feliz, pastor. Parece que quanto mais eu procuro, menos eu tenho. Eu disse para ele, mas quem disse você que religião traz alegria para você? Você pode ser o maior zeloso, irmão, participar de culto da SAF, UPH, UCP, você pode estar presente em tudo. Eu não estou falando que você não deve estar, eu estou falando que você deve estar. Estou falando que você tem que entender que religião não torna você feliz. As talhas estavam ali, cheias de água,
mas não foram suficientes para resolver o problema desta família. É uma bênção, mas não é suficiente sem Cristo. Não é. Terceiro, escute essa. Existem convidados surpreendentes. Vamos repetir? Existem convidados surpreendentes. Quem anda com você, irmão? Quem são seus amigos? Quem entra na sua casa para comer à borda da sua mesa? Quem senta ali? Não é qualquer pessoa que deve sentar à margem da sua mesa para comer com você, com a sua família e participar das coisas que você tem a oferecer. Não é qualquer pessoa. Existem convidados que nos surpreendem, mas não são todos, são alguns. Eu gosto desse texto porque esse texto põe Maria no lugar dela. Lugar de gente que depende de Jesus. Maria foi a primeira, eu vejo esse mérito nela, a primeira a perceber o problema. Eles não têm mais vinho, ela diz, né? Eles não têm mais vinho. O que ela fez? Ela resolveu o problema? Se ela tivesse resolvido o problema, hoje já oram para Maria. Imagine então, se ela tivesse resolvido o problema. Ela não resolveu o problema. Acabaram o vinho. Com quem que ela falou? Ela falou com quem pode resolver o problema. É interessante que Jesus olha e diz assim, mulher, o que tenho eu contigo? Ele não fala assim? Parece que ele está sendo um pouco grosso, né? O que tenho eu contigo? Mas não é. Ele está dizendo o seguinte, quem estabelece a minha agenda não é você, Maria. Quem estabelece a minha agenda é o meu Pai. Eu estou aqui para cumprir a ordem, a vontade dele, e não sua. Maria está no lugar dela. Mas existem convidados surpreendentes. O primeiro convidado já destaquei, é Maria. Percebe o problema? Antes de todo mundo perceber. Eu louvo a Deus porque a gente tem assim, gente na nossa família, né? Você tem na sua? Gente que percebe, antes da tragédia espalhar, a pessoa já toma uma iniciativa. Vamos fazer alguma coisa para não deixar piorar. É Maria. Mas existe um outro convidado para esta festa. Este sim, supera todos. Este convidado é Jesus. Diz a Bíblia que quando ele recebe a informação, Maria olha e diz assim, olha, pode fazer tudo o que ele disser. O que ele falar, faça. E eles fizeram. Pegaram as talhas, encheram. Eu disse para vocês, cada metreta cabe 40 litros. Então, cada talha cabe 2 ou treta, 80 a 120 litros. Vamos arredondar. 100 litros. 6 talhas, 600 litros. Você já imaginou que são 600 litros de vinho? Nós estamos falando de vinho. 600 litros de vinho. Você vê preço aí nos mercados para você ver quanto que custa 600 ml de vinho. Mais baratinho, 20 conto. E olha lá. Jesus pega aqueles 600 litros, uma média, transforma água em vinho. Eu fico bobado. E eu queria conversar com um religioso nesse texto. Porque Jesus está numa festa, acaba o vinho, o religioso devia pensar, né? Jesus devia chegar, gente, corta o vinho, vamos embora para casa, a festa acabou. Mas Jesus não faz isso. A festa está para acabar, porque o vinho acabou. Jesus chega na festa e fala assim, o vinho acabou? Então tá, pega a água, vamos dar um bom vinho para essa turma, porque a festa tem que continuar. Escuta o que eu estou te falando aqui. Na nossa vida, a festa na nossa família, Jesus não quer que ela acabe. Você está entendendo? Essa é a figura do texto. A festa na vida conjugal, na vida familiar, não pode acabar. Jesus está falando, não, gente, vamos embora não. A festa precisa continuar. Às vezes porque na sua vida, na sua família, a festa pode ter acabado. E talvez acabou porque os convidados que você anda convidando, se relacionando, não são como Maria, que detecta o problema, e como Cristo, que resolve o problema. Eu queria fazer uma pergunta para você, responda no seu coração. Ele está presente? Jesus está presente nas suas decisões? Está presente na sua existência, na sua história, na criação dos seus filhos, no seu cuidado conjugal? Ele está presente? Existem convidados surpreendentes. Eu queria dar uma palavra sobre isso aqui. Eu estava num congresso, Cris, você vai se lembrar disso, congresso de pastores e líderes.
Tinha lá 500 pastores e líderes. Teve um momento de perguntas e respostas, e uma pergunta foi mais ou menos nesse teor. Uma mulher de pastor mandou uma pergunta anônima, dizendo o seguinte: queria muito comemorar o aniversário da minha filha. Ela disse mais ou menos assim: se eu esquecer, você me ajuda, amor. Queria comemorar o aniversário da minha filha, mas nós não comemoramos. Por qual razão? Ela diz: nós não comemoramos porque nós não temos dinheiro para convidar toda a igreja. Como nós não temos dinheiro para fazer uma festa, para convidar toda a igreja, meu marido, então, não deixa a gente fazer a festa. Está certo ou está errado? Sua cabeça. Crícia fez aniversário agora, dia 2, junto com a Maressa, dia de pessoas inteligentes fazer aniversário. Aí, a Crícia olhou para mim e falou: meu bem, eu queria convidar só essas pessoas aqui, pode? Eu falei: claro que pode. Mas e se eu não convidar X, Y, Z? E se eu não convidar? Problema não. Você vai ficar chateado? Claro que não. Tem que estar na sua festa quem você quer que esteja. Porque você não pode convidar para a sua festa quem você não quer. Porque se quem você não quer vier, vai acabar com a sua festa, gastando seu dinheiro. Ah, mas e se não gostar, pastor? Gálatas 1. Procuro eu o favor dos homens ou de Deus? Se procurasse agradar a homens, não me tornaria servo de Cristo, diz Paulo. Ô, gente, é louco você que quer agradar todo mundo. É louco você que quer dominar a língua do povo. Ah, mas vão falar. Já falam. Você andando uma vida 100%, já falam. Vive a sua vida se preocupando com o que Cristo tem a dizer a seu respeito. O resto, desculpa, é resto. Então, quem são os convidados? Seus. Quem entra na sua casa? Quem conversa com seus filhos? Quem tem relacionamento com você? Quem? Eu pergunto. Existem convidados surpreendentes, mas existem convidados que arrebentam com a gente. Com quem que você anda? Quem é seu amigo? Com quem você fala? Eu espero que, acima de tudo, sobretudo, Cristo esteja presente. Vamos para o quarto, porque senão não acaba. Vamos para o quarto. Transformação é obra da graça de Deus. Transformação é obra da graça de Deus. Vamos repetir? Transformação é obra da graça de Deus. Eu vejo nesse texto uma coisa incomum dos outros 7 sinais. Porque Jesus depois vai multiplicar, ele vai operar, ele vai trazer visão ao cego, ele vai restaurar o paralítico. Mas nenhuma é transformação. O que me ensina aqui sobre transformação? Transformar é você pegar um objeto, por exemplo, está aqui água, a partir desse objeto eu transformo em outra coisa. Nesse caso, vinho. Isso é transformação. O que me ensina uma coisa importante na nossa família, irmãos, me ensina uma lição preciosa. Que Jesus transforma na casa da gente não é o que a gente não tem, a gente tem. Só que às vezes o que a gente tem é insuficiente. Às vezes o que tem na sua casa era para ter paciência, mas o que tem é ira. Um dia desse eu fiquei bravo com a crise. Perdi a paciência. O que falta? Não sei se você tem, está sobrando aqui, pastor, paciência. Porque em mim falta. Se eu não lutar, falta. Às vezes o que tem na sua casa é desordem. Então Jesus chega e transforma desordem em ordem. Às vezes o que você tem na sua casa é ódio. Então Jesus chega na sua casa e transforma o ódio em amor. Você está entendendo? Às vezes o que você tem na sua casa é inimizade, guerra. Então Jesus transforma a inimizade em amizade. Às vezes o que você tem na sua casa é falta de alegria, tristeza. Pois é, eu estou aqui para te dizer que Ele transforma tristeza em alegria. Ele transforma. Agora, em último lugar, e eu termino com esta. Escute essa para você repetir. Podemos ser surpreendidos pela alegria. Vamos repetir? Podemos ser surpreendidos pela
alegria com Jesus, o melhor sempre está para acontecer. Tudo que você viveu foi bom? Ah, foi ótimo, pastor, mas eu estou aqui para te dar uma boa notícia. É que com Ele vai ser melhor do que tudo aquilo que você já viveu. Com Jesus, o vinho que Ele fabrica é melhor do que o melhor que você serviu. Você compreende? Ah, eu queria tanto ter bebido esse vinho. Você não sabe o quanto que eu queria. Nunca existiu um vinho desse na terra. Nunca. Jesus pegou aquela água e transformou num vinho que quando provaram, noivo, todos costumam servir o melhor no início, depois dar o pior, mas noivo, que vinho é esse? Onde você comprou? Qual mercado? Quanto custou? Que vinho! Que alegria! Porque onde Jesus está presente, o melhor sempre Ele faz. Mesmo que as crises chegam primeiro. Eu gosto de um livro que eu li. O título do livro é Não Desperdice as Suas Lágrimas. O autor é Paul Bilmer. Ele disse uma frase que eu fiz questão de anotar nas minhas anotações. Ela diz assim: as tristezas vêm a nós a fim de alargar espaço para a alegria habitar. Eu gosto dessa ótica, sabe? Estou muito triste, então penso, pois é, então porque vai vir muita alegria, está abrindo espaço para a alegria inundar. Porque assim no texto, primeiro começa com a crise então alarga espaço. Então agora Jesus transforma a alegria, inunda aquele espaço que a crise causou. Podemos, meus irmãos, ser surpreendidos pela alegria. Eu não sei você que está em casa, você que está aqui, você que está me assistindo, depois dessa transmissão acontecer, eu quero te dizer uma coisa, que quando Jesus está presente, você pode ser surpreendido. Eu nunca imaginei que isso aconteceria comigo. Pois é, mas Jesus é mestre em fazer surpresas. É mestre em dar um bom vinho para dizer o seguinte: a festa não pode acabar e ela vai continuar com o melhor. Eu tiro algumas lições e a gente termina. Primeiro, mesmo quando Jesus está presente, problemas acontecem. Pastor, será que Jesus está presente na minha família? Eu acho que não está não, porque tanto de problema que tem, seja bem-vindo, vamos dar as mãos, porque eu também estou cheio. Não é sinônimo de que Ele não está, Ele está. Mas geralmente, quando os milagres vão acontecer, as crises vêm primeiro, para depois o milagre acontecer. Mesmo quando Ele está presente, problemas acontecem. Segundo, toda família precisa aprender a confiar na fonte certa. Quem é a fonte certa? Não é Maria, não é o pastor, não é o médico, o advogado, não é seu amigo. Quem é a fonte certa? A fonte certa é Jesus. O problema só foi resolvido quando foi levado a Ele. Porque às vezes a gente leva o problema para os outros, irmão, que devia levar para Jesus. Ah, mas está um caos político no Brasil. Está um caos. Você fala com todo mundo o caos, mas você falou com o Pai do céu? Está um caos na área de saúde no Brasil. Está um caos. Eu sei que está um caos. Você falou para todo mundo, mas eu te pergunto, você falou para Deus sobre esse caos? A gente precisa recorrer à fonte certa. Terceiro, toda família precisa aprender a obedecer a Jesus. Eu gosto do que Maria disse: fazei tudo o que Ele disser. Maria não disse, façam o que eu digo. Não. Façam tudo o que Ele disser. Irmão, o que Jesus diz? Está aqui, ó. Está aqui. Hoje nós estamos perguntando para Deus qual é a vontade dEle, de Bíblia fechada. Tem uma geração, eu não sei o que eu faço, pastor. Não sei. Pois é, você não sabe. Está aqui a resposta. De Bíblia fechada você não vai saber. Abra a Bíblia e você vai ver o que Ele disse para você fazer. E eu termino dizendo para você o seguinte: quando Jesus está presente na nossa família, o melhor sempre vem depois. Mesmo que seja uma festa de casamento, onde a alegria acaba, a alegria que Jesus operou foi maior
E até hoje nós estamos lembrando desse fato. É interessante isso aqui, irmãos. Tinha tudo para esse casamento ser o maior fracasso. Porque acabar o vinho, nessa cultura, você podia ser processado. Você já imaginou o caos? Você ainda vai lá de graça para beber e comer à custa do noivo e da noiva. E se acaba, você ainda processa eles. Pois é, Jesus, sabendo dessa tragédia, chegou e falou assim: não, aquilo que poderia ser a maior desonra, comigo presente, Jesus dizendo, vai ser a maior honra. Por isso que eu lembro de Hebreus 11:8, né? Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Ele manda a gente honrar o matrimônio porque Jesus começou honrando o matrimônio. Ele mandou fazer o que ele fez. Quando Jesus está presente, o melhor sempre vem depois. Então, repetindo, recursos não bancam a nossa alegria, religião não resolve os nossos problemas, transformação é obra da graça de Deus, resultados graciosos acompanham a vida do crente e o melhor é sempre